Ao decidir realizar uma atividade com objetivo de lucro, você precisa ter noção de quanto você vai precisar investir. E é aí que entra o orçamento. Você vai precisar fazer um orçamento de todos os itens, inclusive aqueles que você vai revender e tudo que você vai precisar para operar. Em cima disso, você vai estabelecer a meta de venda mensal. O tipo de meta que você vai escolher vai depender exatamente da viabilidade. Vamos falar sobre tudo isso hoje? Com certeza. Vamos lá? Bom, parabéns para você, micronegociador, ou aspirante a micronegociador, ou seja lá como for. Agora está na moda, né? Falar em aspirante a empreendedor, a micronegociador, enfim. Eu não sou muito uma pessoa de moda, não. Eu tenho meu jeito e vou em frente. Mas não tem outro termo, outro vocábulo, então vamos lá. A você, aspirante a micronegociador ou já um micronegociador, porém que tem aí algumas dificuldades para poder resolver as questões de gestão, né, ou administrativas, ou você tem alguma dificuldade aí em montar seu preço de venda, ou entender melhor o quanto realmente está ganhando em cima disso. Ou ainda que ao ter dificuldade a montar o seu preço de venda, acaba no final do dia ou no final do mês não obtendo tudo aquilo que você precisa para ter continuidade. Hoje eu vou falar sobre o orçamento, a orçamentação da sua atividade com objetivo de lucro. Bom, o primeiro, orçamento. A ideia do orçamento é o quê? Você não vai comprar, você vai levantar os valores. Você vai saber o que você vai precisar, tanto para desembolsar, quanto aquilo que você espera ter de volta. Então, vamos supor que você resolva vender, deixa eu ver aqui alguma coisa. Vamos dizer que você resolva vender roupa íntima. E que essa roupa íntima, ela vai ter um preço mais acessível, para que você tenha giro. Outra coisa muito importante é um negócio. Giro. Lembra-se da Boom? Ainda não assistiu a aula sobre a mágica da Boom? Aqui embaixo na descrição tem um link, se eu não conseguir colocar no card aqui, tá bom? Bom, enfim. E a Boom, o giro, ele é muito importante, né? Aí o que você vai escolher? Vamos supor que você escolha vender só moda feminina. E você tem um público, então, aí destinado só mulheres ou pessoas que se sintam mulheres, certo? Certo. Porque você pode ser mulher de nascimento ou você pode ser mulher de condição mental. Ou você pode ser um crossover, por exemplo. Acho que é crossover o nome, eu não me lembro direito. Que são aquelas pessoas que vestem roupas femininas ou até mesmo um drag queen que veste também roupa feminina. Mas vamos supor que você resolva vender focado no público que vai utilizar essa moda, certo? E que você vai operar com um giro acessível, então você vai ter aí já uma segmentação de mercado. Essa segmentação de mercado vai encontrar o seu nicho. O que é o nicho? Nicho é um recorte dentro do mercado, onde você vai focar suas atenções. Então você já focou, cortou. Você tem um mercado amplo, moda feminina. Cortou para poder colocar aí moda acessível. Você tem moda íntima, moda feminina, moda acessível. Certo? Moda íntima, feminina, acessível. Dentro desse acessível, você vai encontrar uma margem de trabalho. Ou comuns, ou para fetiches, ou enfim, para várias coisas. Vamos supor que você resolva operar com as duas coisas, né? A moda comum, enfim, do dia a dia que você vai utilizar, como aquelas que você vai utilizar para outros fins de diversão entre casais. Certo? Certo. Maravilha. Ao fazer isso, você vai pesquisar. E aí, vou produzir ou vou revender? Se vou produzir, quanto eu vou gastar? Se vou revender, quanto eu vou precisar empenhar? Eu vou decidir se vai produzir ou revender, preciso encontrar fornecedores. Seja para a produção, né,
com o uso de matéria-prima, ou seja, para a revenda. Se um ou se outro, você vai precisar encontrar quem lhe abasteça. E uma coisa importante, esses fornecedores, não pode ser apenas um fornecedor. Por que não pode ser apenas um? Porque se ele der problema, como é que você vai continuar? Você vai parar se ele tiver problema. Então você precisa ter mais de um fornecedor. E você precisa ter mais de um fornecedor parecidos na entrega do produto. E além de ter mais de um fornecedor parecidos nessa entrega do produto, você também precisa que o preço seja semelhante. Por quê? Para você não sofrer com uma grande variação, um grande impacto que inviabilize a sua atividade com objetivo de lucro, né, a sua AO, caso alguns deles, né, o que você compre mais, tenha algum problema. Pronto, levantou esse valor. Agora você vai saber quanto a mais você vai precisar gastar para poder fazer com que isso opere. Vai gastar transportes? Precisa viajar, uma viagem longa? Tem hospedagem? Tem alimentação? Né? Tem algum outro tipo de gasto, de ingresso, alguma outra coisa assim? Tudo isso vai precisar ser orçado. Porém, antes de fazer todo esse trabalho, é importante você dar uma olhada no mercado, tá? E perceber se ele é viável. Ou seja, opa, eu tenho interesse de vender moda íntima no recorte de segmento feminino para moda de preço acessível e eu preciso saber o quê? Se o meu mercado, onde eu moro, onde eu vou operar, quer seja local ou quer seja mais amplo a nível virtual, e se for a nível virtual eu tenho a questão das entregas e dos mercados aí de operação virtual, como você tem o ML, você tem o Amazon, você tem tantos outros, né, que fazem esse trabalho de exposição, você tem o OLX, mas você precisa se preocupar com a entrega, a modalidade de entrega, e você não pode vender aquilo que você não tem em estoque ou que não tenha como entregar, porque você vai afetar a sua pontuação. Então, você tem uma série de preocupações para levantar, para ver como vai ser esse seu orçamento. Feito tudo isso, levantou todas essas informações, então você já tem a ideia da viabilidade, você já tem os fornecedores, você já sabe quanto você vai gastar. Agora, você precisa saber a realização disso, ou seja, quanto eu vou precisar vender para poder suprir as minhas necessidades, os meus gastos, todos eles, né? E ainda fazer com que essa atividade aumente, ela se desenvolva. Bom, em cima disso, você vai levantar o seu GMP, porque com o orçamento é que você vai previsionar o seu GMP, gasto mensal previsionado. Segundo o SGS, o gasto mensal, esse valor que vai ser dividido em gastos fixos e gastos variáveis. Lembra-se, dá uma olhada lá na aula, aprenda a montar o seu preço de venda, ou aprenda a montar o preço de venda justo, que é a primeira aula dessa série, tá bom? Essa série chama-se Vencendo a Ocupação Aparente, tá, gente? Então, na hora de você fazer isso, né, que você vai montar o seu GMP para poder dividir os seus gastos fixos e gastos variáveis, e então você poder operar com custo variável por mercadoria para montar os seus preços de venda, ou pelo menos um direcionador de preço mínimo de venda de mercado, você vai usar o seu GMP. Para montar o seu GMP, você precisa desse orçamento. Esse orçamento que você fez é que vai direcionar o seu GMP. Ficou claro? Maravilha. Esse GMP montado, pronto. Agora eu vou ter que saber quanto eu vou ter que vender. Eu vou falar sobre meta de venda no próximo vídeo. Então, no próximo domingo, a aula será a aula, né? Ou seja, o conteúdo será meta de venda. Né? Segundo o SGS, eu tenho 3 metas de vendas. Você tem a meta de venda estratégica, a meta de venda ponto de equilíbrio e a meta de venda admitida.
Saber utilizar essas 3 ferramentas para poder obter a sua meta mensal de venda e também estabelecer a sua meta diária, né, de faturamento, você precisa saber operar com orçamento. Portanto, ao posicionar a sua meta, qual delas você vai utilizar, você vai ter ali um objetivo mensal, um objetivo diário montado sobre o seu GMV. Daí é só você chegar e montar o seu GMV. Não sabe o que é GMV? Gasto por mercadoria vendida. O que vai ser acrescido ao GMP para poder montar o gasto da mercadoria vendida? O custo variável de mercadoria. Se você não assistiu à aula anterior, né, o conteúdo que foi sobre margem de desconto e margem de contribuição, você perdeu parte desse conteúdo importante para compreender esse aqui, tá? É bom ir lá, aqui embaixo na descrição desse vídeo, vai ter o link também, se você tiver alguma dificuldade, tá certo? Bom, enfim, estabeleceu o orçamento, conheceu o seu GMP, gasto mensal previsionado, montou o seu GMV, gasto da mercadoria vendida. Aí é só você montar o seu preço de venda para você saber com qual valor você vai precisar operar e então verificar de fato se há viabilidade para o negócio. Como é que você vai verificar a viabilidade para o negócio? Você vai comparar o preço de venda sugerido, né, usando o SGS, com o valor que é praticado para essa mercadoria no mercado, que é o valor médio, né, do preço de venda no mercado, que é o preço de venda médio. Pronto. Comparou as duas coisas, opa, vê se tem margem de desconto. Se tiver margem de desconto, ou seja, além do seu lucro, tiver um valor acrescido, maravilha. Se a meta for realizável, é um produto viável. Pronto. Aí é só você arregaçar as mangas e partir para ação. Antes de partir para ação, um adendo, verifique. Você vai precisar de local para estocar? Você vai precisar de um ponto fixo de referência? Ou você vai conseguir operar somente na internet? Bom, vai precisar de veículo? Vai precisar de algum meio de entrega? Vai precisar carregar peso? Se for precisar carregar peso, fique atento à sua ergonomia. Fique atento, fique atenta à sua ergonomia. Ou seja, se o que você vai carregar vai trazer algum tipo de dano ao seu corpo. Tudo aquilo que traz dano ao seu corpo pode impossibilitar a sua aula. Porque se você para, aí, cadê? Todo investimento feito acaba em prejuízo. Então, toda a atividade com objetivo de lucro, todos os processos nela encadeada, melhor dizendo, precisam ser observados. Cada detalhe precisa ser observado. E uma coisa extra, você vai precisar de embalagens. Essas embalagens podem ser sustentáveis? Elas irão afetar o seu custo? Ou elas vão facilitar a sua logística? Você tem como trabalhar ou o reforço de caixa ou o direcionamento adequado dessas embalagens e a conscientização com o seu cliente. No Mix Energia Boa, logo no final desse vídeo vai estar lá uma fotinha, né? Tá lá, eu sempre peço, né? Seja responsável com o descarte da embalagem. Isso eu já faço já há algum tempo. Inclusive eu fiz um levantamento a respeito da responsabilidade quanto ao retorno das embalagens ou a destinação das embalagens com a pesquisa aplicada Egli Delícias. Então, infelizmente, a maioria dos clientes, né, não tiveram a consciência com relação, mesmo sendo estimulado, ao retorno. E esse estímulo era aquilo que eu poderia fazer dentro da minha realidade, né, sacrificando parte da minha margem de desconto. É possível fazer isso nesse negócio? O orçamento também vai te dizer.